Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Tomás, eu sou organizador do Sarauzinho, e aqui eu vou falar algumas coisas que são importantes para entender o funcionamento do evento. O que é o Sarauzinho? O Sarauzinho é um evento artístico que ocorre de tempos em tempos, não tem uma. E que geralmente tem um tema para ser discutido. Nesse sarau, a gente costuma prezar muito pela possibilidade de descobrir novos talentos que produzam artes próprias, né? Obras autorais. E aí essas obras podem variar entre pintura, teatro, música, poesia, artes visuais quaisquer como produção de vídeos, de fotos, enfim. É bem ampla a quantidade de artes que podem ser expostas no sarau. A dinâmica de funcionamento do sarau também é importante. Eu costumo dizer que existem pelo menos três momentos no sarau, dois deles se intercalam. Os dois momentos que se intercalam são a apresentação de artes autorais com a apresentação de artes interpretadas, ou seleção de artes, que é pedido que seja feita com base no tema, mas se você não teve tempo de elaborar a sua apresentação com base na temática que foi escolhida, você pode apresentar sobre outras temáticas variadas. Então, quando eu, enquanto mediador, percebo que tem pessoas da música autoral, eu converso com elas ao longo do processo para entender se elas vão querer apresentar essas músicas. E no dia do evento, se elas quiserem apresentar, elas vão apresentar música, poesia, enfim, essas artes autorais. E aí a gente vai intercalando com as que são interpretadas. Em um determinado momento, é como se ficasse um palco aberto, né, com interação, diálogo entre as apresentações. E aí tem as músicas autorais e as músicas interpretadas rolando. E aí a vibe dessas músicas varia, né? Varia a depender da formação das pessoas que estão. Da formação da mesa ali do evento. Pode rolar samba em um momento, depois pode rolar MPB, pode rolar música regional, forró, reggae. A depender da mesa, essa conformação vai variando, mas costuma predominar MPB, samba e algumas músicas tipo indie rock, por exemplo. É o que costuma predominar. E tem um momento que também acontece muito no sarau, que é o da dinâmica de funcionamento. Ops, estou confundindo aqui. Que é o da dinâmica de criatividade. Com base na temática que foi selecionada, mas você pode também fazer algo além disso, né? A gente vai separar uns 40, 50 minutos para a produção de uma coisa ali na hora. No sarau, que vai ocorrer agora, no dia 12 de agosto, por exemplo, a dinâmica principal que foi escolhida é uma dinâmica de colagem. E aí vai estar disponível alguns materiais, como revistas, tesoura e cola, para que as pessoas possam recortar figuras e fazer umas colagens no papel. E a colagem pode ser vinculada ao tema, se você conseguir pensar, mas também pode ser aquilo que te vem à cabeça e que te dê vontade de fazer ali naquele momento. Em paralelo, né, porque nem todo mundo pode gostar de fazer colagem, tem a opção de você escrever um poema, de fazer um desenho, ou de ficar curtindo o pocket show de um artista que vai estar rolando ali enquanto a gente faz os desenhos, né? Vai ter alguém fazendo ali uma musiquinha de fundo. Também, se você quiser, você pode conversar ali, trocar ideia com as pessoas. Se a gente perceber que está atrapalhando na dinâmica, a gente só vai pedir para dar uma afastada, né? Para não atrapalhar quem está ali fazendo a produção artística naquele momento. Então são três momentos: música autoral, música interpretada, ou então poesia autoral, vídeo interpretado, selecionado e tal. E o outro momento é esse momento da produção artística autoral, uma dinâmica de criatividade. E no meio desses três momentos tem um elemento que é constante, que é o elemento do diálogo. A gente vai conversar sobre como aquela arte está afetando a gente vai pensar sobre por que fulano de tal escolheu aquela arte, ou se não tem um porquê, qual a história por trás daquela arte. Então a gente vai partilhar vivências vinculadas à temática, que não se restringe à temática, mas a princípio vai ser o que vai predominar, né? Porque é o tema que foi escolhido. Depois de falar do que é o sarau e da dinâmica de funcionamento, vou falar sobre valores do sarau que são muito importantes pra gente. Um valor muito importante para o sarau é o da laicidade. Isto é, você pode ter o seu credo, você pode ter
uma religião que você professe, mas dentro do ambiente do sarau não é espaço para você falar sobre isso. Você não vai pregar dentro do sarau. Você pode fazer uma arte que remeta aos seus valores cristãos, mas você não vai pregar. Você vai... Se você fez um desenho, a gente vai falar sobre a sua técnica, a técnica que foi usada aquilo. Você também não vai poder tirar um tempo para falar sobre uma passagem bíblica, porque existem vários espaços para isso e não é o sarau. Você tem direito a manifestar a sua crença, mas desde que isso não seja uma pregação. Enfim, algo por aí. Mas a laicidade vai um pouco além, né? A laicidade abrange a forma como você pode opinar sobre um determinado assunto. Você tem uma opinião sobre alguma coisa e você vai fundamentar ela. Você não pode fundamentar isso em valores religiosos, desde que essa opinião esteja impactando outras pessoas. Se ela estiver impactando só a sua vida, eu ajo assim porque eu tenho tal fé, tá tudo beleza. Você não pode, fulano de tal mostrou elaborou uma manifestação e você querer opinar sobre aquela manifestação daquela pessoa com base na sua crença. Isso não vale, isso não vai ser aceito. Não iremos tolerar esse tipo de comportamento dentro do sarau. Se você tiver esse comportamento, você vai ser convidado gentilmente a se retirar ou então pelo menos permanecer em silêncio e curtir as artes como estão sendo apresentadas. Outro valor muito fundamental é o respeito aos direitos humanos. Existe uma série de direitos humanos que a gente entende que devam ser respeitados. O termo direitos humanos é um termo guarda-chuva muito amplo. Eu vou especificar algumas pautas que são aquelas pautas que tocam direitos a minorias, né? Por exemplo, a gente tem o direito à autodeterminação. O que abrange a autodeterminação? A nossa apresentação social é abrangida pela autodeterminação. A forma como a gente entende política é abrangida pela nossa autodeterminação. As pessoas com as quais a gente vai se envolver é abrangido pela nossa autodeterminação. Desde que o nosso comportamento não esteja gerando nenhum risco comprovado ou não esteja afetando diretamente, comprovadamente, uma vida de uma outra pessoa e esteja gerando dano a essa pessoa, esse nosso comportamento é válido. Então, se dentro do sarau entrar um casal LGBT e eles estiverem próximos, esse casal deve ser respeitado como um casal hétero seria respeitado. Se entra uma pessoa vestindo uma roupa que por algum motivo alguém interprete como que deveria ser usado pelo gênero oposto ou que a pessoa apresenta socialmente, essa pessoa deve ser respeitada e você não pode falar nada sobre isso. É um dos exemplos, né? A gente também não vai, por óbvio, aceitar discursos de opressão contra minorias. Você não pode usar do espaço do sarau para apresentar uma arte que tenha, por exemplo, a defesa de um regime ditatorial como algo a ser defendido. Você não pode fazer isso dentro do sarau, porque a gente preza pelos direitos humanos. Enfim, é bem amplo, eu não vou ficar gastando tempo do vídeo falando sobre isso, mas eu acho que a mensagem foi passada, né? Outro valor muito importante é o da escuta. A gente vai estar fazendo essa troca, essa interação dentro do sarau. Vai ter um microfone ali, uma pessoa vai estar contando uma coisa, uma história que foi importante para ela, e é importante que a gente tente escutar isso na medida do possível, entende? Óbvio que a gente vai sim poder interagir com uma e outra pessoa enquanto o papo tá rolando ali, o diálogo, mas não pode ser algo desrespeitoso ao ponto da pessoa pensar que o que ela tá falando não tem valor, porque o que ela tá falando ali tem valor. Então acho que tá bom. O último valor aqui do sarau que é importante é compromisso com causas sociais. O sarau sempre vai ter alguma pauta que de algum modo se vincule à afirmação de algum direito que possivelmente fará parte de um movimento social. Tá bom. E por fim, eu quero falar dos objetivos do sarau. A gente tem o objetivo de fortalecer a cultura artística, de muito possivelmente instigar a fundação de coletivos artísticos na cidade, para que a gente possa pensar a arte como algo que dá para se viver né? Pensar formas de rentabilizar a arte, de lutar pelos direitos da classe artística dentro da cidade, dando uma certa autonomia para esses artistas.
Enfim, né, e tem outros objetivos aqui, né? Por exemplo, coloquei transformação social. A partir dessa aglutinação dos membros, da forma como eles vão se entendendo, e como eles vão criando laços, é possível pensar a arte como um fator de transformação social. Porque se você faz uma arte de denúncia, por exemplo, e essa arte de denúncia encontra um grupo de pessoas que tem alguma mobilização, por exemplo, junto à Câmara de Vereadores ou junto à Prefeitura, a gente pode usar da própria arte do que for criado como um elemento de mobilização das pessoas também de diálogo, né? A gente pode usar para mostrar, olha como é a nossa realidade que você tá achando que tá ok. A gente pode usar da arte que é produzida pelo coletivo, por essas pessoas, para provocar e instigar transformações sociais que a gente ache importantes. Por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça. Valadares tem um patamar salarial que não é alto. R$ 1.600, R$ 1.700. Também tem uma empresa de ônibus que não atende não atende bem a cidade. Se a gente faz uma arte que expõe, por exemplo, né, um supermercado que fecha às 11 da noite, um espaço escuro. Gente, é totalmente fictício. Óbvio que isso não existe em Valadares, né? Um supermercado que funciona em uma rua escura e que deu 11 horas, meia-noite. Na porta ali tem uma funcionária esperando sozinha naquele horário, o que é perigoso, né? Se isso acontecesse na cidade, isso seria perigoso. Ela tá lá esperando sozinha e alguém fotografou aquele momento, aquilo. E aí alguém, por algum motivo, enviou pra gente também um pequeno extrato do salário daquela pessoa, né? Seus R$ 1.600 ali também que vai ter um abatimento. A gente faz uma amostra com isso. E a gente, de algum modo, chega à conclusão de que temos que exigir salários melhores para esse grupo. A gente faz uma exposição artística sobre isso. A gente está demonstrando que é absurdo, que pode ser que essa mensagem chegue a alguém e que a gente consiga pensar algo para modificar essa realidade, entende? Mas o papel da arte de transformação social está sendo cumprido quando algo desse tipo é feito. Coloquei também, né, que ele tem um objetivo que é de se posicionar politicamente. A gente tem pautas políticas que são importantes para a nossa classe artística e também para a nossa classe no geral, que, pelo menos no geral, acredito que todos que participam são da classe dos trabalhadores, dos proletários, que tem um grupo de interesse que é diferente do grupo da quantidade, do grupo de interesse das pessoas que detêm o capital, digamos assim. E que por isso a gente tem alguns interesses. A gente quer melhores salários, a gente quer mais acesso à saúde gratuita, de qualidade, a gente quer melhora no serviço de saúde, a gente quer possibilidades de lazer maiores, a gente quer garantia de boa educação, a gente quer que o Estado invista em cultura e que a gente possa acessar a cultura gratuitamente e uma cultura de qualidade. Enfim, existe um grupo de interesses que é um grupo de interesses da classe trabalhadora, do proletariado. E sem entrar necessariamente na questão do comunismo, né? Não tô nem entrando, mas a gente, dentro de uma sociedade capitalista, enquanto uma classe trabalhadora, a gente tem algumas necessidades. Ainda que o sistema não mude, a gente tem essas necessidades, a gente quer tê-las atendidas, entende? Então, acho que defender esses interesses é importante e é fundamental que a gente interprete isso como sendo um papel do sarau, porque não é simplesmente um evento de diversão, gente, vamos se divertir no final de semana e ir lá no sarau. Isso também, você pode vir com esse interesse, mas saiba que o interesse principal do sarau é o de mobilizar, unir, agregar, conversar sobre interesses, buscar alguma maneira de modificar a realidade. E por fim, se você chegou até aqui, também tem um fator da memória do sarau. Aqui no nosso Instagram tem um pequeno acervo de coisas que a gente já vivenciou e que pode ser acessado. E caso você tenha interesse em acessar esse conteúdo, basta me procurar pelo perfil do sarau. Acho que basicamente é isso, gente. O sarauzinho vai rolar agora. Espero que ele se mantenha, que ele possa ocorrer em outras edições e que, caso ele não se mantenha, a ideia, né, ela seja replicada por outras pessoas, porque a arte é importante
e como consta como consta, né, do flyer do Sarau dessa edição, a arte deve ser pública, gratuita, de qualidade, e os seus artistas, quem produz, deve ser bem remunerado. Não só o artista, é claro, né? Todo trabalhador deveria ser bem remunerado e deveria receber um valor justo. Não estou falando de um absurdo. Você trabalha 8 horas por dia, 9, 10, você deveria ter um dinheiro básico para que você pudesse se alimentar, vestir uma boa roupa, ter um bom passeio, ter umas boas férias. Isso é o básico. E é isso. Abraço.